O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, neste 12º domingo do tempo comum, nós ouvirmos estas palavras de encorajamento de Jesus, nos traz um alento, nos alivia o peso na consciência, nos tira da inércia, nos coloca em movimento e, ao mesmo tempo, poderia dizer, nos encoraja diante do medo. Então, olharmos para o quadro que nós estamos vivendo, o quadro mundial da pandemia, este isolamento social, eu uso a expressão de clausura, né, o enclausuramento de muitas pessoas, de muitas famílias, que até algumas se manifestam dizendo: ai, padre, eu estou com medo de entrar em depressão. Ai, padre, isso então quer dizer... O medo, a insegurança, leva as pessoas a se sentirem derrotadas. Então, não obstante a isso, no mundo, agora no Brasil, nós estamos vivendo este quadro, este caos político, que também nos traz medo, nos traz insegurança e nos traz incertezas. Para onde estamos caminhando? Aqueles que deveriam cuidar de seu povo, aqueles que deveriam administrar, gerenciar o bem-estar de sua gente, nem sempre estão exercendo com transparência e cristalinidade. Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai nos abrir os olhos, ele vai nos chamar a atenção para a importância da coerência de vida. Agora, não vamos olhar para lá e dizer: eles deixaram ou deixam a desejar. Então, nós, em que estamos deixando a desejar enquanto cidadão, enquanto cidadã? E o mais ainda, enquanto cristão, enquanto cristã, pessoas que deveriam dar o testemunho de uma possibilidade de sociedade alternativa, ou seja, a prática e a vivência do amor, o exercício da caridade. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas
Quando Jesus olhou para Madalena, aquela mulher marcada pela prostituição, o corpo ferido, maltratado, humilhado, doente pela realidade que ela vivia, ela olhou para Jesus com medo. Achou que Jesus fosse julgá-la e condená-la. No entanto, o olhar diferencial, misericordioso de Jesus deu a ela a revitalização, ou seja, a devolveu para a sociedade, onde ela pudesse viver dignamente. Então Jesus não endossou aquilo que diziam daquela mulher. Podemos lembrar também de uma pessoa top naquele tempo. Mateus, por exemplo, que tinha os seus privilégios sociais pelo poder aquisitivo e também pelo roubo que fazia e cometia para com os seus servos, enquanto cobrador de impostos. Jesus não o condenou, mas o tirou daquela situação e o trouxe para si. Ou seja, as palavras de Jesus levou Mateus à conversão e fez dele um de seus assessores, comprometidos com a vida e não com a morte. E aí a gente pode pegar tantos outros, por exemplo, Zaqueu que não quis se deparar com Jesus, mas às escondidas ele sobe numa árvore apenas para ver Jesus passar. Mas o olhar misericordioso de Jesus olhou e disse: Zaqueu, desça daí, hoje eu vou na sua casa, vou pegar o rango lá na sua casa. Então, este diferencial que Jesus nos apresenta, que a palavra de Deus traz para nós, deve nos ajudar a pensar sobre o nosso compromisso com a vida. Então, Eucaristia é isso, é transformação, é conversão, é promoção da vida, mesmo em realidade de morte, de sofrimento e dor. Por isso, é importante que estejamos inteiros, equilibrados, serenos, pautados na graça deste Deus que nós queremos conhecer, talvez não o conheçamos bastante. Então, são tantos medos, né? Aí poderíamos trazer os medos pessoais, o medo de ficar órfão, o medo de perder uma pessoa querida, uma pessoa amada. Olha quantos medos. Tem gente que tem medo de envelhecer, né? Então, viva o momento presente, atualize-se. Uma canção popular traz presente isso de uma forma muito interessante e inteligente, né? Ando devagar porque já tive pressa, porque já chorei demais. Olha só. Então, os poetas sabem traduzir a realidade de uma forma melancólica, de uma forma terna, de uma forma serena, e ao mesmo tempo nos leva a pensar sobre o nosso ser neste mundo. E aí a gente vai lá na primeira leitura do profeta Jeremias, um homem cheio de medo, um homem de Deus cheio de medo, mas ele não se deixava abater pelo medo. Jeremias era, usando uma expressão assim bem popular, era bocudo. Ele falava, ele denunciava e sempre arrumava confusão. Tanto é que os amigos dele uma vez disse para ele: ô Jeremias, não quero papo com você não, estou fora. Deixaram Jeremias sozinho. A noiva de Jeremias era noivo, estava para casar, a noiva dele: não vou casar com você não, você faz muita confusão, estou fora. Mas é assim, para nós testemunharmos o reino de Deus, é um desafio muito grande. Quando você vai na vibe do mundo, né, você está sempre rodeado de amigos, de pessoas, mas são relações
fúteis, são relações falsas. E quando você está na presença de Deus, que você quer andar na contramão da história, meu filho, minha filha, se prepare, porque o lombo vai doer, né? São as difamações, os questionamentos. Então Jeremias não se deixou vencer pelo medo. O Salmo responsorial vai recorrer ao Deus Supremo. Olha que bonito o salmista, né? Atendei-me, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Olha, estou vivendo nesta pandemia. Senhor, você que está preso em casa, né? Presa na condição de isolamento social, de se resguardar e proteger. Trabalhe isso em você. E tenha essa consciência de que é por um tempo limitado. E que em breve a vida voltará ao normal e que você poderá viver, levar a sua vida com tranquilidade e com liberdade. É um enclausuramento, é uma prisão, né? Entendendo bem, é uma prisão entre aspas, porém, que é para o seu bem, para a sua proteção. Então, faça como o salmista, que eleva a Deus a sua oração. Atendei-me, Senhor, dai-me força, a graça de entender este momento, de superar este momento, de levar com leveza, né? Levar com leveza este tempo. Então, olhar para Deus como aquele que se faz presente no contexto social, que se faz presente nas nossas vidas. Aí, no caso do Brasil, Senhor, olhe para nós, olhe para este povo, que a sua justiça prevaleça. Nada fica escondido, diz a palavra. Então, Senhor, revele-nos a verdade, dai às autoridades competentes o teu ânimo, o teu espírito fortalecedor, encorajador, para que possamos sair deste atoleiro de tantas covardias, de tantas maldades, de tantas mortes, provocadas por aqueles que deveriam proteger a vida. Aí a gente entra no campo da polícia, no campo dos políticos, em todos os campos, aqueles que mercantilizam o seu poder e autoridade da medicina ou na medicina. E mais uma vez, a palavra que nos foi dirigida na segunda leitura, deste grande apóstolo Paulo. Sou apaixonado por este anunciador da palavra, que não tem medo, mas anuncia com destemor e chama a atenção de várias comunidades. Escreve aos Gálatas, escreve a Timóteo, escreve aos Coríntios, hoje escrevendo aos Romanos, a cidade eterna, a cidade da perdição, a cidade da vulgaridade, naquela época. Imagina hoje, hein? Então, ele vai chamar a atenção daquele povo para estar na presença de Deus, louvar a Deus, amar a Deus, seguir a Deus. Paulo hoje vai falar a respeito do pecado. Então, este pecado que desfigura, o pecado, olha, cuidado, porque às vezes nós temos a tentação de julgar o pecado que se transformou em social, que todo mundo ficou sabendo, que a vizinhança ficou sabendo, e a gente tem a tentação de apontar o dedo. Porque ele, porque ela, porque isso, por aquilo. Cuidado, o seu pecado está escondido. Não é revelado. Mas o pecado pessoal comete um grande conflito, uma grande dor no social. Então, o pecado social, ele acontece a partir do pecado pessoal. Então, devemos estar muito atentos. Então, neste domingo, nós somos convidados a meditar sobre esta coragem que Jesus nos passa. Não tenhais medo, eu estou convosco.
Imagina, meus irmãos e minhas irmãs, os santos, se não fossem os santos, testemunhos dos santos e santas, homens e mulheres, que viveram em meio do povo, de sua gente, contradizendo a estrutura de sua época. São Camilo de Leles, nos hospitais, no meio dos pobres. Uma santa recente, né? Santa Dulce dos Pobres, no Nordeste do Brasil, olha, lá na Bahia, em Salvador. Então, o mundo novo é possível. Então, vamos pensar seriamente sobre a possibilidade de uma conversão, não dos outros, mas a minha conversão, para que possamos, de fato, ter uma sociedade que não seja racista, que não discrimine, não julgue pela cor da minha pele, não julgue pela condição social, não julgue pela etnia, não julgue pelo poder aquisitivo, mas que ame, que ame. E somos nós os primeiros convidados a fazermos isso. Que o Senhor, então, nos dê esta graça nesta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.